E aí há uma discussão muito grande, né, Cris, sobre a possibilidade do uso ou não de anabolizantes pelo cantor. Muita gente falou sobre isso, algumas reportagens foram feitas a respeito disso, e agora a gente vai entender um pouquinho desse caso. Vamos ver. No dia 18 de abril, Netinho sentiu uma forte dor na coxa direita após um treino na academia de ginástica. Em seguida, procurou o hospital. Após vários exames, os médicos constataram uma lesão rara, o rompimento do músculo ilíaco. Para entender o que estava acontecendo, o Dr. Jackson Noia, médico de Netinho há 7 anos, fez mais exames. Uma ressonância no abdômen detectou alterações no fígado. Foi necessária uma biópsia. Através de imagens de tomografia, o médico insere uma agulha, perfura o fígado e retira uma amostra. No final do procedimento, é normal haver um pequeno sangramento. Netinho ficou sob observação. No dia 23 de abril, teve alta e voltou para casa. Após 24 horas da biópsia, o cantor começou a sentir fortes dores na região do abdômen, causadas por um sangramento. Na maioria das vezes, após o procedimento, o próprio fígado estanca o sangue, mas não foi o que aconteceu com o cantor. O médico de Netinho afirma que ele já tinha problemas no fígado. Já tinha uma lesão hepática que poderia evoluir, inclusive, para uma hemorragia espontânea do fígado, a formação do abscesso, mesmo sem a biópsia. Mas se negou a dizer se Netinho usava ou não anabolizantes. Não vou responder, são coisas do Netinho, do paciente, são coisas dele, da vida dele. A família também prefere não falar sobre o assunto. Alguns médicos suspeitam que o cantor tenha utilizado anabolizantes e hormônios do crescimento para esculpir os músculos. Essas drogas causam dilatações do sistema vascular do fígado e são proibidas para uso estético pelo Conselho Federal de Medicina. As drogas utilizadas também dissolvem os coágulos, que ajudam a estancar o sangue, o que favorece as hemorragias. No dia 5 de maio, Netinho voltou a sentir fortes dores na região abdominal. Depois de uma cirurgia, foram encontradas 2 bactérias que saíram do intestino e foram para o fígado e muito sangue na região do abdômen. Após a limpeza, Netinho foi para a UTI. O estado de saúde do cantor era estável, mas grave. Na última quinta-feira, ele foi transferido para São Paulo. Agora a gente torce muito pela recuperação do Netinho. O repórter Silvia Damasceno está em frente ao hospital e atualiza as informações sobre o estado de saúde do cantor. Oi, Silvia, bom dia. Bom dia, Zutatelli. Hoje o Netinho vai passar por uma nova avaliação. Esse pedido foi feito pelos médicos justamente para saber como está o quadro de saúde dele. Ainda não se sabe, a assessoria aqui do hospital não confirmou se essas informações vão ser divulgadas ainda nesta terça-feira. O último boletim divulgado foi no domingo, dizia que o cantor apresentava melhoras, tanto clínicas quanto laboratoriais. Obrigado, Silvia. Olha, Silvia volta com novas informações a qualquer momento. É claro, está o Brasil todo torcendo pela recuperação do Netinho. E a gente vai falar muito sobre esse assunto aqui no estúdio do Hoje em Dia, sobre a busca pelo corpo perfeito. A gente vai discutir sobre isso aqui também, independentemente do caso do Netinho, mas como há essa discussão realmente, só ele mesmo vai poder falar o que causou, o que não causou, se usou, se não usou. Ele vai poder contar isso pra gente depois. Agora, essa discussão é uma discussão importante porque fala de saúde, né, Cris? Verdade, por isso a gente preparou uma reportagem com famosos que admitiram o uso de anabolizantes e se arrependeram. Vamos ver. Osso parado, físico perfeito. Os famosos não medem esforços quando o assunto é beleza. Nem que para alcançar um corpo perfeito, tenham que apelar para substâncias que aceleram o metabolismo. Entre as celebridades internacionais, Arnold Schwarzenegger assumiu para os tabloides americanos que usou anabolizantes durante a carreira de fisiculturista. Olha só essas fotos. Hoje, ele diz que não usa mais. Essa é uma discussão também aqui no estúdio do Hoje em Dia. Por isso a gente trouxe alguns convidados especiais, gente que realmente trabalha com o corpo, gente que assume que usa o anabolizante ou não. A gente vai conversar sobre isso com os nossos convidados aqui no estúdio do Hoje em Dia e também com o Dr. Vilmar Acurso, que é médico endocrinologista. Dr. Vilmar, muito obrigado pela presença. Muito bom ter o senhor aqui com a gente. Essa é uma discussão muito importante, porque
porque trata dos cuidados com o nosso corpo, com a nossa saúde e da busca pelo corpo perfeito, dos limites para isso. Muita gente usa, especialmente muita gente que frequenta academia e que tem o objetivo de ficar com o corpo perfeito, independentemente dos atletas profissionais que trabalham com isso, mas gente comum que usa isso no dia a dia. Quais são as consequências para o corpo de quem usa? Depende de quem você é, né? Porque a mesma substância faz efeitos diferentes no nosso corpo. Mas falando de um modo geral, dois órgãos sofrem mais com o uso crônico de anabolizantes, que é o fígado, que está aqui, vamos lá. Que é o fígado, e tudo que a gente come entra pelo intestino e vai para o fígado. Então, tem um efeito pior se for o anabolizante por via oral. O injetável demora um pouco mais para fazer mal. Mas isso eu estou falando se você fosse usar, sei lá, uma semana, 10 dias. E o uso a gente está falando de anos seguidos. Em segundo lugar, há uma alteração no coração que está escondidinho aqui embaixo. Há uma alteração do músculo cardíaco. Você pode ter uma insuficiência cardíaca, você pode ter arritmias, morte súbita por uso crônico. E secundariamente, você tem uma alteração de colesterol por causa do uso de anabolizantes, que podem entupir as artérias coronárias do coração e você pode infartar por isso também. Ao contrário do que pode ter acontecido com o Netinho, a tendência é de aumentar a coagulação do sangue quando você usa anabolizantes. Então, não sangrar, mas fazer trombose, coágulo, trombo. Se um deles aparece numa perna, por exemplo, e sobe e vai para o pulmão, dá embolia pulmonar, que muitas vezes é fatal também. Então, e todos os órgãos sofrem em menor ou maior grau, mas principalmente o coração, o fígado e essa história da coagulação alterada, fazendo tromboses e embolias. Tá aqui. Muito bem. Essas informações então, portanto, sobre o uso do anabolizante e os efeitos disso no corpo da gente. Olha, a gente tem alguns convidados especiais. Mar continua aqui com a gente. Deixa eu apresentar os nossos convidados. A Nájila Coelho, que é personal trainer, está aqui com a gente. O Carlos Eduardo Ralush, fala assim, Ralush, que é estudante de doutorado em física. Os dois admitem o uso do anabolizante em algum momento. Ou já usaram ou usam o anabolizante. A gente vai conversar com eles sobre isso aqui. Acho que tem uma foto aqui do Carlos antes do uso dos anabolizantes. Deixa eu dar uma olhada nisso. Cadê você? Você é o da ponta lá direito ali, é isso mesmo? Olha isso. Mas essa foto é antes de eu começar a treinar musculação, não é antes do uso da anabolizante. Isso é antes de geral, antes de treino mesmo. Isso antes de qualquer treino, de qualquer exercício físico. Essa foto é antes do uso da anabolizante. Já estava treinando, já fazia 6 anos. Fazia bastante. 6 anos de musculação e nunca tinha usado. Não tinha usado nada ainda. Estava bem forte já. Sim. Já estava bem forte. Bom, ele vai falar então sobre o uso dessa substância, por que decidiu usar, quais as consequências. A Nájila também vai conversar sobre isso aqui. A gente está recebendo também o André Pinheiro dos Santos, que é campeão paulista de fisiculturismo. Ele vai falar sobre o uso dessas substâncias no esporte em geral. Então, assim, especialmente no fisiculturismo e em outras modalidades esportivas. Tudo isso, logo depois do intervalo, a gente já volta com esse assunto importante que fala da nossa saúde. Rapidinho a gente já volta. Por aqui falando sobre a busca pelo corpo perfeito. Olha, muita gente famosa busca a transformação do corpo. Muita gente porque precisa disso, porque trabalha com o corpo. E há várias maneiras de fazer isso, com muita malhação, com alimentação correta. A gente vai ver agora alguns exemplos de pessoas que realmente mudaram o corpo. Isso é muito importante, a gente mostrou só alguns exemplos de pessoas que transformaram seus corpos. Mas isso acontece não só com as pessoas famosas, né? Tem muita gente que está aí frequentando as academias e há formas e formas de fazer isso. Esse é um debate aqui no estúdio do Hoje em Dia. A gente está recebendo alguns convidados especiais, como eu já disse, como eu já apresentei. Eu vou conversar agora com a Nájila Coelho. Ela tem 38 anos, já participou de concursos de fisiculturismo, ela é personal trainer e ela já admite que já usou, né, Nájila? Sim, eu tinha 18 anos, eu era desprovida totalmente das informações e eu fui à busca do corpo perfeito. Mas pra mim resultou em várias coisas, inclusive estado de ciclo menstrual, a voz, o pelo, começou a se engrossar. Então pra mim foi bacana. Você se arrepende de ter usado? Me arrependo porque depois eu vi que atrás de fazer tudo tinha uma genética favorável a mim e que hoje existe no Brasil suplementos maravilhosos, pode ter um corpo perfeito. Você malha e toma suplemento. Sim, faço dieta, tudo certinho, sou muito disciplinada. E quanto tempo faz que você não usa nada? 20 anos. 20 anos já? Sim. Tá. Bom, esse é o caso da Nájila, que ela contou pra gente, usou. Você vê, tem algumas fotos ali mostrando, portanto, ser bem forte, né? E
depois secar e ficar com macio muscular. Nossa! Vai, volta, vai. Vamos começar agora com o Carlos. A gente mostrava uma foto do Carlos, duas fotos, aliás, antes do uso do anabolizante. Uma delas, antes até da malhação, antes de fazer qualquer tipo de exercício físico. Tá aí, né? Essa uma foto do Carlos antes. O Carlos é estudante de doutorado em Física da Universidade de São Paulo. Ele explicava aqui pra gente no intervalo por que ele começou a usar o anabolizante. Primeiro você começou a treinar, primeiro você começou a fazer musculação, foi isso? Então? Exatamente. Aí seu corpo já se transformou. Na verdade levou muito tempo porque eu não tinha uma genética favorável e não tinha conhecimento. Então, nos primeiros 3, 4 anos eu não evolui quase nada. Assim. Eu pesava 60 quilos e ganhei 2 quilos só. Aí, a partir de... depois dos 4 anos de treino, eu comecei a pesquisar muito sobre dieta e treino, por conta própria. E aí eu comecei a ter uma evolução de verdade, foi uma evolução sem usar hormônio, né? E eu tinha muito medo de usar hormônios também. Eu tinha medo de usar esteroides nessa época. Então a suplementação, mas principalmente a alimentação e o treinamento. E bom, agora a gente viu ali uma foto, essa foto era antes do uso dos esteroides anabolizantes. Pouco antes. Por que você decidiu usar? Porque a gente vê nessa foto que você estava bem forte, uma coisa bem definida. Então, nessa época eu já estava estudando sobre os esteroides, fazia um bom tempo. E eu estava amadurecendo já a ideia de que eu podia fazer um uso benéfico dele, apesar de conhecendo os malefícios. E foi a partir daí que eu amadureci a ideia de também pensar em competir. E pensei em fazer uso justamente como fisiculturista. Isso, tá. E também vendo que eu podia tirar o efeito benéfico dele e controlar os colaterais com conhecimento e com acompanhamento de exames médicos. E é sobre isso também que a gente vai conversar com o Andrei, porque o Andrei é fisiculturista, ele é campeão paulista de fisiculturismo júnior, que é até 21 anos, ele tem 20 anos de idade, e ele vai falar justamente sobre isso. Isso é muito comum no esporte, especialmente no seu esporte, né? Não só no seu, mas enfim, em vários esportes é muito comum o uso dos esteroides anabolizantes. É comum. Todo e qualquer atleta que busca ter uma melhora do seu desempenho, até certo ponto a sua genética te privilegia até um determinado momento. Passou daquele momento, o atleta ele vai buscar melhor do seu desempenho em qualquer esporte, não só no fisiculturismo, que falou de anabolizante, a pessoa já lembra do fisiculturista. Pelo fator estético, de você olhar e falar, pô, o que é isso? Mas no futebol, no basquete, no vôlei, no atletismo, isso acontece muito, tem muito. Pode não ser tão visível a olho, mas a melhora do desempenho da pessoa vem do uso de alguma substância que não é legal, sim proibida, né? Bom, a gente está mostrando aqui e a gente está do esporte de alto nível. De alto rendimento. Olha, a gente está mostrando também ali, tem uma mesa um pouco da alimentação do Andrei, que é clara de ovo, tem folhas, tem bastante proteína, tem a suplementação alimentar. Olha, essa é uma discussão muito importante, porque mexe com a vida da gente, mexe com a saúde da gente. Então, por isso a gente